Boa noite a todos, meus queridos companheiros. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações nessa noite de hoje. Antes de entrarmos no tema da palestra, vamos prestar uma homenagem a um querido companheiro que esteve encarnado aqui junto conosco, Augusto Elias da Silva. Ele nasceu em Portugal no ano de 1848 e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 18 de dezembro de 1903. Augusto Elias da Silva estudou com ardor as obras de Kardec e todas as demais que adquiria para aumentar seus conhecimentos acerca da doutrina que lhe abriram um mundo de luminosas verdades. Amadurecido no conhecimento da doutrina dos espíritos, ele concretizou o ideal, desde muito acalentado pela espiritualidade, de fundar um órgão de propaganda espírita, e criou o Reformador, lançado em 21 de janeiro de 1883, e que há mais de um século vem doutrinando e consolando milhares de seres. Augusto Elias da Silva foi também um dos principais elementos da fundação da Federação Espírita Brasileira. Então, a nossa profunda homenagem a esse querido irmão que tanto contribuiu para que o Espiritismo estivesse hoje atuando com tanta eficácia no nosso país. Como nosso companheiro falou, o tema de hoje são penas temporais e expiações e arrependimentos. Então, a questão 983 do Livro dos Espíritos, Kardec, preocupado com essa questão das penas temporais, ele faz essa pergunta aos espíritos. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? E os espíritos respondem: é bem verdade que quando está reencarnado, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Então, quando nós estamos encarnados, os nossos sofrimentos, eles são mais fortes, mais predominantes na parte material. Nós, muitas vezes, estamos aqui nesse corpo e nós cometemos alguns equívocos. E muitos desses equívocos que nós cometemos durante essa nossa existência aqui, durante essa nossa mesma existência, nós começamos a sofrer as consequências desses equívocos. Se nós utilizarmos o nosso corpo de forma errada, usando drogas, usando bebidas, o fumo, comendo exageradamente, usando a parte sexual de forma desequilibrada e descontrolada, nós adquirimos algumas doenças que elas são criadas no nosso espírito e se manifesta pelo nosso perispírito e acaba atingindo o nosso corpo físico, nos causando doenças, dores e sofrimentos. Então, muitas vezes, quando nós passamos por um período muito grande de sofrimento, de doenças, de desgostos, de privações materiais, de privações dos nossos órgãos físicos, e nós desencarnamos e as pessoas falam: aquela criatura descansou, aquela criatura já não sofre mais. Realmente, aquele sofrimento, aquelas dores físicas ficaram porque elas estavam encravadas no nosso corpo físico. Mas nós, ao chegarmos na pátria espiritual, nós temos maiores conhecimentos das consequências dos nossos atos. E nós começamos a ter o sofrimento moral, que é a tristeza, o desgosto, e muitas vezes o arrependimento dos atos que nós cometemos aqui, das pessoas que nós prejudicamos, da nossa existência que muitas vezes
nós desperdiçamos, nós não soubemos dar o verdadeiro valor desse corpo físico que Deus nos dá, com a missão de nós nos transformarmos em pessoas melhores, de nós fazermos o bem, de nós estarmos aqui durante essa existência, buscando esse caminho que nos leva ao Pai. E nós estamos lá no plano espiritual e nós temos uma visão mais ampla, com maior entendimento das consequências dos nossos atos. Então, o nosso sofrimento é o sofrimento moral, que muitas vezes ele é mais doloroso do que o sofrimento físico que nós suportamos aqui. Então, nós temos a oportunidade de nos arrependermos no plano espiritual. Quando nós estamos no plano espiritual e nós, durante uma existência, nós cometemos inúmeros equívocos aqui, muitas vezes por falta de conhecimentos dessas leis que regem o universo e muitas vezes por rebeldia nossa, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de aceitação da condição que nós estamos vivendo. No plano espiritual, nos é mostrado a presença de Deus, a luz de Deus. E essa luz de Deus, ela é comparada quando nós estamos num local em floresta muito densa e nós vislumbramos o sol lá muito distante daquela floresta. E nós começamos a caminhar, subindo aquela escalada montanhosa para nos aproximarmos daquela luz que nos vai fortalecer, que nos vai favorecer, vai nos tirar daquele meio, daquela escuridão, daquela nebulosidade que nós estamos vivendo naquele momento. Então, a presença de Deus, quando nós estamos no plano espiritual e nós ainda não temos bastante condição, capacidade moral de nos aproximarmos dessa luz, ela nos é apresentada, mostrada, para que nós possamos ver a luz que é Deus, a grandeza e a maravilha que é a presença de Deus. Aí nós começamos a sentir uma vontade imensa de nos aproximarmos de Deus. E nós começamos a pedir, a sentir uma vontade imensa de reencarnarmos aqui nesse mundo, para que nós possamos, através da nossa vida, da nossa existência, da nossa reencarnação, corrigir, consertar algumas atividades que nós cometemos nas nossas existências anteriores e que não nos deixou, durante a nossa existência espiritual, sentir a presença de Deus, nos aproximarmos daquela luz tão radiante que nós vislumbramos, mas não conseguimos chegar até ela. Então, e o arrependimento? As religiões se fala muito do arrependimento e do perdão, que Deus perdoa tudo e que é o suficiente nos arrependermos para que nós possamos atingir essa perfeição. E a doutrina espírita, ela nos diz que o arrependimento, ele é fundamental, ele é importante para cada um de nós. Porque no instante que nós nos arrependemos, nós começamos a nos aproximar de Deus. Nós abrimos o nosso coração buscando essa ajuda espiritual para que nós tenhamos força e capacidade de enfrentar e vencer todas as adversidades da nossa existência para, em compensação, nos aproximarmos de Deus. Então, nós temos essas oportunidades. Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor para com todos nós, Ele nos dá outras oportunidades de nós estarmos aqui, reencarnarmos, para que nós possamos reparar alguns danos que nós causamos a outras pessoas e muitas vezes a nós mesmos. Aí nós estamos aqui e nós passamos por tantas tribulações durante essa existência, e muitas vezes as nossas forças vão se esmorecendo, nós vamos caindo no desânimo, e nós precisamos, nesses momentos, não deixar que essa tristeza, que essa angústia tome conta e nos domine. Nós devemos buscar Deus, fazer uma oração,
buscar a ajuda dos amigos, das casas espíritas, passar no plantão, buscar a ajuda dos médicos, dos psicólogos, porque se nós começarmos a sentir essa tristeza e não trabalharmos ela para que ela não se aproxime muito de nós, ela não fique muito tempo conosco, nós estamos abrindo campo para que esses espíritos que ainda se comprazem na infelicidade e no mal se aproximem de nós e nós comecemos a ser influenciados por esses irmãozinhos que ainda pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimentos, ainda começam a afetar a nossa vida. Então, é necessário. Nós sabemos que a doença do século atualmente é a depressão, o síndrome do pânico. Então, nós devemos ter esse cuidado, esse autocontrole. E de que forma nós temos esse autocontrole? Nós estamos vivendo um momento em que a mídia só nos traz notícias negativas. E se nós ficarmos 2 horas diante de um programa só de notícias negativas, diante de uma televisão, nós certamente, ao sairmos daquele local, nós começamos a sentir dores no corpo, dores de cabeça, dor no estômago. Nós começamos a sentir os reflexos de todas aquelas notícias que nós ouvimos naquele instante. O certo seria, cada notícia triste, negativa, vir uma notícia positiva. Seria o caminho certo para ter esse contrapeso. E nós não devemos nos prolongar só ouvindo notícias negativas, porque o mundo, esse mundo que Deus nos deu, ele está povoado de coisas boas e de coisas negativas. Então, por que vamos nos apegar às coisas negativas? Se temos tantas coisas positivas também, nós temos um corpo físico perfeito, nós temos o sol, nós temos a condição de caminhar, de respirar, de raciocinar e principalmente de escolher os programas que nós queremos assistir. Então, nós podemos fazer esse tratamento, criar esse conforto para nós mesmos, nos preservar de sofrer as influências negativas do ambiente em que vivemos. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala que o momento atual se fala muito da poluição atmosférica que o planeta está sofrendo. E nós esquecemos, ela nos traz esse alerta, de nós termos o cuidado com essa poluição mental que está ocorrendo no nosso planeta Terra. Se nós não tivermos esse cuidado, o mal que essa poluição, feita através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, ela causará muito maior dano à população, muito maior quantidade de doenças e influenciação do plano espiritual do que essa poluição que a mídia, que toda a população está muito preocupada de combater. Então, nós temos que combater, nós temos que ter responsabilidade, amor e respeito pelo nosso planeta Terra, porque ele é uma bênção que Deus nos deu, oportunidade de nós aprendermos aqui, de nós estarmos aqui buscando a nossa perfeição. E, se nós tivermos o cuidado com o nosso planeta, nós devemos começar respeitando as leis de Deus, as leis que regem todo o universo. E, através dessas leis, nós estamos incluindo o amor, a caridade, o perdão. Nós devemos ter também compaixão para conosco e para com todos os nossos irmãos. Como Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, nós devemos ter muito cuidado com a poluição do ambiente, mas principalmente com a poluição que está aí no universo, causada pelos sentimentos e causada pelos pensamentos negativos. Essa, sim, causa doenças incuráveis, que são as doenças da alma, que a medicina não consegue, através de medicamento, curar. Nós devemos buscar essa ajuda
espiritual, através da oração, através da caridade, através do amor. E então, quando Kardec, preocupado com as penas temporais, ele estava pensando em nós, em como nós estávamos aqui nos comportando. E ele fazia essas perguntas para os espíritos, justamente para nos trazer esses conhecimentos de que forma nós podemos nos comportar durante essa nossa existência aqui atual, para que no futuro, as nossas próximas reencarnações, sejamos criaturas mais felizes, menos doentes, que o nosso mundo ele seja um mundo que tenha vibração melhor, que as pessoas tenham mais capacidade de compreensão, de amar, de perdoar, e que esse mundo ele se transforme de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer, onde o bem vai nos trazer muito maior conhecimento, muito maiores oportunidades do nosso progresso do que o que nós temos hoje. E por que hoje nós estamos vivendo nesse mundo de expiação ainda? Qual é o motivo? Por que esse mundo ainda não se transformou no mundo de regeneração? Se nós tivemos um avanço tão grande com relação aos meios de comunicação, nós temos hoje, qualquer um de nós pode falar com qualquer parte do mundo em questões de segundo. E por que nós ainda continuamos no mundo de expiação? Porque a nossa parte moral, nós ainda não trabalhamos o suficiente como nós estamos trabalhando a parte material. É importante que nós tenhamos os conhecimentos e a inteligência e desenvolvemos a nossa inteligência através do trabalho que realizamos e adquirimos as condições de higiene, de bens materiais para nós. Mas é necessário que cada um de nós busque também esses conhecimentos da parte moral. E onde vamos encontrar esses conhecimentos da parte moral? Nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho, nas questões dos livros dos Espíritos, nas questões do livro dos Médiuns, em todos os livros da codificação, lá estão todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que para nós são suficientes, se nós tivermos condição de estudar, de aprender e de pôr em prática esses ensinamentos de Jesus, de nós, cada um de nós, contribuirmos para que esse mundo tenha esse progresso muito mais rápido, muito mais eficaz, que ele se transforme muito mais rápido nesse mundo de regeneração. Porque nós já demonstramos a nossa capacidade material, intelectual. Nós só precisamos agora pedir a Deus que nos dê essa capacidade, essa condição de nós trabalharmos a nossa capacidade moral. E nós somos fonte de energias, todos nós. Todos nós somos multiplicadores do bem. Através dos pequenos gestos, através de um sorriso, através de um bom dia, através do olhar para uma criança, através de ouvir alguém que quer conversar conosco, que precisa de uma palavra amiga. Nós precisamos começar a trabalhar, desenvolver a nossa capacidade moral através dos pequenos gestos. E onde vamos começar esses pequenos gestos? Dentro do nosso lar, junto com os nossos familiares. Não adianta nós estarmos no centro, ou no nosso trabalho, ou no nosso meio social, e lá nós usamos, muitas vezes, essas imagens que nós utilizamos, de simpatia, de compreensão. Nós temos que começar trabalhando dentro dos nossos lares, porque é ali que nós vamos fazer com que a sociedade cresça e com que esses conhecimentos cheguem a toda a sociedade. Então, Kardec pergunta: o espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo?
Podemos. Nós começamos aqui a realizar uma obra. Nós estamos aqui, nós começamos a fazer uma obra e nós sentimos uma necessidade muito grande de continuar auxiliando as pessoas, de continuar aquele trabalho. E nós, durante a nossa existência, por algum motivo, porque a nossa missão, o nosso tempo de permanência aqui era só aquele, ou porque, de alguma forma, nós adiantamos o nosso regresso à pátria espiritual, e nós pedimos e retornamos, mas já estamos voltando com a missão de concluir aquela obra que nós realizamos. Tem uma passagem que relata que o Chico Xavier ele estava muito mal na UTI do hospital. E já estavam os médicos achando que aquele seria o momento do desencarne dele. E, de repente, os fotógrafos viram uma luz na direção da janela do quarto, no andar onde ele estava internado. E, de repente, o Chico teve uma melhora surpreendente e ainda viveu muitos anos. Esse é um dos fatores que nós podemos usar como exemplo de alguém que estava aqui e, pela sua missão, pela grandeza da sua obra, pela quantidade de livros que ele nos deixou para os nossos estudos, para os nossos conhecimentos, e também do trabalho que ele fez em favor da humanidade, da assistência social que ele realizou, ele conseguiu ficar mais um bom tempo da sua existência aqui. E nós sabemos que o Chico chegou no plano espiritual como um completista, que lá ele recebeu todas as homenagens, todos os seus amigos estavam ali para recebê-lo, para felicitá-lo da sua obra, da grandeza do trabalho que ele realizou, um trabalho totalmente de abnegação, de ajuda ao próximo. Então, nós ainda não temos essa capacidade de fazermos tudo o que o Chico Xavier. Mas Jesus falou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez aqui e podemos fazer muito mais. Então, nós temos a capacidade dessa centelha de luz que há em cada um de nós. Nós só precisamos deixar essa timidez que nós temos, de muitas vezes até um pouco de covardia, de não praticarmos o bem, de não divulgarmos o bem. Então, é um fato que nós devemos observar. Se alguém chega, se tem um grupo fazendo comentários negativos sobre um determinado assunto, e quando nós chegamos naquele grupo e nós buscamos ali, naquele momento, uma coisa positiva naquele assunto, e nós fazemos aquele comentário positivo ali naquele meio. Rapidinho, é como se pusesse água na fervura. O assunto negativo, aquele comentário ruim, acaba, morre ali. Então, nós não podemos ser tão tímidos de deixar que o bem que nós sabemos que existe, ele não saia, ele não se expanda. Nós temos esse dever para conosco e para o universo. E sabemos que Jesus, ele está na direção desse planeta. E ele quer que cada um de nós estejamos sempre trabalhando, indo em direção à sua luz, indo em direção aos seus ensinamentos. E a questão do arrependimento? Eu fiz a colocação, se só em se arrepender é o suficiente? E os espíritos respondem que o arrependimento ele é muito benéfico, ele é muito necessário, porque quando nós nos arrependemos, nós não nos eximimos de cumprir aquela correção que nós devemos com relação àquele ato que nós praticamos. Mas nós já estamos no meio do caminho, com o arrependimento. E aquelas pessoas que só no momento já, que estão para desencarnar, que se arrependem, mas não tem mais tempo de corrigir aquele seu equívoco. Aquelas criaturas, elas também já ganharam meio caminho andado, porque o arrependimento dela, naquele instante, faz com que ela, chegando no plano espiritual, ela não fique sofrendo por causa daquele ato, e ela vai pedir, e vai ser mostrado a ela uma nova oportunidade dela retornar e corrigir aquele ato. Então, o arrependimento ele é sempre benéfico. Só que nós temos que ter um cuidado, diferenciar o arrependimento do sentimento de culpa.
O arrependimento, nós percebemos que nós erramos e nós vamos buscando a nossa melhora, de não cometer mais aqueles atos, de não prejudicar mais aquela pessoa, aquela criatura, de nos corrigirmos com relação a algum mal que tenhamos causado a alguém. Esse é o arrependimento. O sentimento de culpa é a criatura, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, ele fica ali sofrendo e o tempo todo se corroendo naquele sentimento de culpa por aquele ato, e não buscar uma correção, não buscar se refazer diante dele, diante daquelas criaturas, daquela infração que ele cometeu. E, principalmente, pedir a Deus, naquele instante, que lhe dê força para que ele possa reparar aquele ato. E esse sentimento negativo, muitas vezes ele dá uma abertura para um processo de obsessão. Então, nós temos que ter o arrependimento, e esse arrependimento tem que ser rápido, e nós tomarmos a atitude de corrigir e de mudar a nossa postura, de nos transformar em pessoas melhores. Mas não devemos ficar com sentimento de culpa, porque esse nos causa doenças físicas e doenças espirituais. Então, nós devemos ter sempre a certeza que o Pai, pela sua infinita misericórdia e bondade, Ele está sempre nos amparando, e Ele está sempre compreendendo as nossas necessidades, até que ponto está a nossa evolução, e está sempre nos dando oportunidade de nós estarmos reparando os nossos atos, e estarmos sempre buscando essa luz, buscando essa presença de Deus em nossos corações. É chegada a hora de tirarmos nossas dúvidas, fazendo perguntas ou colocação dentro do tema exposto. É só levantar o braço que a companheira levará o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito das práticas esportivas. Tem muita gente que se machuca com artes marciais ou até em outros esportes. O esporte, ele é um aliado do bem? E como fica essa questão? A prática do esporte é uma escolha de cada um. Se ele está naquele esporte e ele está ele está muitas vezes fazendo aquilo com a intenção só de se promover, de ganhar. Ele está adquirindo, ele está fazendo o seu trabalho, muitas vezes em busca de receber um pagamento, e para Deus o que vai ter é a intenção da pessoa. Se ele está vivendo aquilo ali como uma profissão, e é um serviço honesto, que ele não está prejudicando aos outros, e que ele está fazendo aquele serviço ali para tirar dali o seu sustento, para viver daquela profissão, certamente para Deus o que vai julgar é a intenção da pessoa. Então, nós não podemos, o nosso julgamento é diferente do julgamento de Deus. Se a pessoa ela tem aquela aptidão, aquela vontade de fazer, escolheu aquela profissão e quer assumir aqueles riscos daquela profissão, então ele está ali fazendo e ele assumiu os riscos. Se ele desencarnar em consequência daquela profissão, vai ser avaliado de acordo com a intenção que ele teve, de acordo com a necessidade que ele tinha, e qual foi o objetivo dele durante a sua existência em realizar aquela profissão. Certo? Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta. Atrás. Boa noite. Boa noite. Como a senhora caracteriza uma qualidade do espírito, o espírito errante, que é classificado como espírito errante, e não um espírito um pouquinho mais superior, ou aquele espírito que veio na Terra, errou, e aí ele desencarna e fica muito tempo. Como é qualificado, quem julga, na verdade, esse tipo de qualificação para um espírito? Sinto que o erro, às vezes, é um aprendizado, né? O espírito errante, a maioria de nós que estamos aqui encarnados, durante essa nossa existência atual, nós seremos espíritos errantes. O termo espírito errante não significa que exista uma imperfeição em nós. Os espíritos errantes somos nós.
Nós aqui estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, nós vamos para a nossa vida espiritual. E ficamos lá aguardando uma nova oportunidade de nós reencarnarmos. Nós não somos espíritos que já temos atingido a perfeição plena, porque nós estamos aqui e cada um de nós sabemos que se nós desencarnarmos hoje, nós ainda vamos levando algumas imperfeições, correto? E se nós vamos levando essas imperfeições que nós ainda temos hoje, nós vamos ficar no plano espiritual aguardando uma nova oportunidade de nós reencarnarmos para nós darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Não significa que nós estejamos no plano espiritual, que nós estejamos lá parados, nós vamos estar lá estudando, aprendendo, nos aperfeiçoando, trabalhando no plano espiritual. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos com muito maior intensidade no plano espiritual. Nesse período errante que nós ficamos no plano espiritual, nós ficamos aprendendo, nós ficamos trabalhando, participando de cursos, fazendo a caridade e sendo assistidos e sendo tratados também. Correto? Então, o estado errante significa isso. Nós seremos espíritos errantes ao desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual e pela nossa condição moral de nós ainda não termos atingido a perfeição de sermos espíritos da fase angelical, nós ainda vamos reencarnar aqui algumas outras vezes para nós continuar o nosso processo evolutivo. E durante esse período que nós ficamos no plano espiritual, é um termo que se dá de espíritos errantes. Essa é a nossa classificação. E todos nós sabemos, nós estamos aqui hoje. Ao desencarnar, se nós desencarnarmos hoje ou amanhã, nós sabemos que nós ainda levamos conosco algumas imperfeições que nós não conseguimos corrigir durante essa nossa existência. E é nesse ponto que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos ampara e nos protege. Ele, no plano espiritual, nos dá a oportunidade de nós percebermos o que ainda falta em nós para nós atingirmos a perfeição e nos apresentar diante de Deus. E nós ficamos no plano espiritual, aprendendo, trabalhando, procurando fazer um planejamento para a nossa próxima reencarnação e pedimos essa oportunidade de retornarmos aqui para darmos continuidade no nosso processo evolutivo. Tá ok? Temos tempo para mais uma pergunta. Bom, após a reunião, a companheira ficará mais alguns minutos. Quem tiver alguma dúvida, é só se dirigir até aqui na frente. As suas considerações finais, por favor. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. E é uma data propícia para cada um de nós sentir esse amor de Deus. O planeta Terra está vibrando noutra sintonia nessa época, numa sintonia de luz, de amor, onde as pessoas têm mais sensibilidade, onde os corações se asserenam. É verdade que nós temos ainda inúmeros meios atrativos aí para nós buscarmos coisas materiais, mas nós temos também a nossa parte de sensibilidade moral. Então, eu trouxe uma mensagem de Natal de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. E começa assim: as incertezas pairavam nos corações e nas mentes as sombras pelas amarguras. A dor distendia suas redes e reunia as vítimas que se estorcegavam no desespero. A Judéia era todo um deserto de sentimentos, onde a vaidade, a prepotência, a usurpação e o desmando instalavam suas tendas. Foi nesse lugar, assinalado pelos arrazoados do sofrimento, que nasceu Jesus. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. O mundo de violências e crimes, de guerras contínuas e agressões conheceu a não violência e o amor como nunca antes houvera acontecido.
Jesus fez-se pacificador de todas as vidas. Desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Fazes mais, deixa-o nascer na tua alma e agasalha-o para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida. Que tenhamos todos um Feliz Natal e que tenhamos sempre o sentimento que Jesus está sempre nos amparando, hoje e sempre. Boa noite a todos.